Bruno Prado, muito boa tarde, que está retornando hoje aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Bruno Prado, Paris, chegou um grande dia, as hein? Maldívias. Sim, um tour pelo mundo. Fez um tour aí pelo mundo. Bruno Prado tá aí, o derby hoje decisivo pela Copa do Brasil e tem o tabu, né? Porque o Corinthians nunca eliminou o Palmeiras, eu tava vendo hoje, nunca eliminou o Palmeiras em competição sem ser o Campeonato Paulista. Tem isso também que entra em campo. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Tem esse tabu mesmo, né? Principalmente aquela Libertadores, né? O Vamp estava lá nas duas, 99 e 2000, aquilo lá ficou muito marcado. Na Copa do Brasil é a primeira vez que se enfrenta. Teve final de Brasileiro, né? Em 94, teve uma final de Brasileiro, deu Palmeiras. Mas, assim, para o jogo de agora, são jogadores que não participaram dessa história, né? Então é uma história entre eles agora. E o Corinthians tem uma vantagem, que é uma vantagem importante. Acho que num duelo assim, uma vantagem mesmo que mínima, ela é muito importante e pode ser decisiva para o confronto. É um jogo equilibrado. Uma coisa que o Vamp fala muito aqui, eu concordo ali. Tem uma questão, falando dos times mais ricos, né, do Palmeiras, no caso, que está aí entre Palmeiras e Corinthians. Hoje o Palmeiras tem uma situação melhor financeira, é um clube hoje muito mais equilibrado, estável e tem muito mais dinheiro que o Corinthians, não tem as dívidas que o Corinthians tem. Isso acho que acaba fazendo diferença de ter mais reposição no elenco, de ter o dia a dia mais tranquilo, de não estar sofrendo transfer ban toda hora, como o Corinthians pode sofrer de novo, de não ter atraso de salário, não ter presidente afastado. Então o Palmeiras ele é mais tranquilo. Mas eu acho que isso garante ao Palmeiras, por exemplo, que ele vai terminar o Brasileiro quase todo ano na frente do Corinthians. Como esse ano ele vai terminar de novo na frente do Corinthians. Mas no 11 contra 11, aí entra a parte que eu falei que o Vamp fala sempre aqui, é equilibrado. Você pega o 11 contra 11, não tem essa diferença. E acho até que o Corinthians tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras na frente. Ali a dupla de ataque e o Garro, né? O Memphis, o Garro e o Yuri, são jogadores mais decisivos até do que os jogadores do Palmeiras. O Palmeiras é mais estável. O Palmeiras vai perder pouco no ano. O Palmeiras vai fazer um brasileiro melhor. O Palmeiras está brigando pelo título de novo. Mas no 11 contra 11, ali no um jogo só, que é hoje. Hoje tem esse jogo. Eu não acho que o time do Palmeiras seja um time, assim, claramente melhor que o Corinthians. Acho que tem um equilíbrio e essa vantagem pode ser importante. Eu ficaria, por exemplo, surpreso com... Claro que pode acontecer, um jogo tem muitas circunstâncias, depende muito do que acontece. Tem um jogador expulso, sai um gol cedo, um time se perde, se desequilibra. Isso pode acontecer. Mas acho que o normal... É assim, é 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, para qualquer lado. Corinthians em casa conseguiu fazer o seu 1-0 e eu acho que o Palmeiras hoje tem um pequeno favoritismo para uma vitória mínima em casa, o que poderia levar para os pênaltis. No 11 contra 11 eu não vejo uma diferença para qualquer lado de 2 gols, acho que é muito igual. No Brasileiro, antes de começar, agora é óbvio, né? Mas antes de começar você podia apostar tranquilo, o Palmeiras vai acabar na frente do Corinthians. A chance de você perder antes do campeonato começar uma aposta dessa era quase zero. Mas no mata-mata, no mano a mano ali, um time contra o outro, acho que eles são parelhos. Então eu acho que vai ser um jogo de novo de poucos gols, como foi um jogo só de um gol em Itaquera. Hoje também eu imagino um jogo assim, de um gol, não imagino um jogo de tantos gols não, como já foi o primeiro jogo lá em Itaquera. E hoje, um tabu vai ser quebrado, porque o Corinthians nunca eliminou o Palmeiras numa competição sem ser o Campeonato Paulista e o Abel Ferreira, em duelos de Copa do Brasil, nunca virou após perder na ida. Tem esses dois fatores, ou o Palmeiras vai conseguir a virada ou o Corinthians vai conseguir eliminar o Palmeiras. Lembrando que já no começo da temporada, final do Campeonato Paulista, deu Corinthians e a vitória jogando no Palestra Itália foi determinante para aquele título do Timão, título estadual conquistado no começo do ano. Mauro César, muito boa tarde para você. A sua expectativa para o derby decisivo pela Copa do Brasil. Um jogo hoje, você imagina, diferente daquele que a gente acompanhou na quarta-feira passada. Qual que deve ser o cenário hoje, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, companheiros, boa tarde a todos. Eu imagino o Palmeiras pressionando muito no começo e assim desesperado para tirar a vantagem do Corinthians o mais rapidamente possível. E se isso não acontecer, um Palmeiras nervoso, porque o Palmeiras trouxe para si uma responsabilidade maior do que deveria trazer. Eu acho impressionante como o Palmeiras conseguiu entrar numa pilha que só é conveniente para o Corinthians. Por um motivo óbvio, né? O Corinthians tem um caminho só. A boia de salvação da temporada do Corinthians é permanecer o maior tempo possível na Copa do Brasil, porque ela sempre dá a esperança de um título. Em meio a uma crise sem precedentes, política, policial e... É isso, né? Política, policial e financeira.
Se você tem uma crise técnica também, como a eliminação, como já aconteceram 2 eliminações internacionais, fica pior ainda. Então, ficar mais tempo na Copa do Brasil é importante para o Corinthians, porque não tem mais Sul-Americano, não tem Libertadores, e no Brasileiro as chances de título são meramente teóricas, né? É muito improvável. E uma arrancada para a vaga da Libertadores vira meme, porque depois do ano passado, que arrancada é sensacional. Aí é eliminado precocemente, então também não cola. Ah, não, vamos agora arrancar para a Libertadores. Daí, para fazer papel feio, não adianta nada. Então o Corinthians tem que ficar vivo na Copa do Brasil. Já o Palmeiras, obviamente, não. Ele tem essa competição e outras 2 mais importantes que ele tem condições de brigar pelos títulos. Ele está bem colocado no Campeonato Brasileiro. Ele poderia ser o líder, né? Se tivesse vencido domingo e Vitória, por pontos perdidos, seria o líder. Porque ficaria atrás do Flamengo ainda, mas com um jogo a menos. Então, e a 2 do Cruzeiro. E a 2 jogos do Cruzeiro. Então, por pontos perdidos, seria o líder. E uma das razões pela qual não venceu foi porque colocou o time reserva, né? Que teria uma chance maior com o time titular. Por quê? Por causa da Copa do Brasil. Até um goleiro foi poupado. O recado que o Palmeiras mandou para o Corinthians foi: eu só penso em você. Eu só penso em você. Eu acho um exagero. Porque o Palmeiras poderia ficar numa outra posição. Peraí, eu não preciso disso. Esse desespero não é meu. Mas entrou no modo desespero. Aí a torcida vai lá e faz um protesto irônico, insinuando que os caras são pipoqueiros ou coisa parecida. Eu acho que isso não adianta nada nesse contexto. Eu acho que os jogadores do Palmeiras tenham medo do Corinthians, sejam pipoqueiros. Perde, ganha, porque é um jogo de futebol. O Corinthians se mobiliza para esse jogo de uma maneira... Uma coisa é o Corinthians jogando contra o Fortaleza, com qualquer time. A outra é jogando com o Palmeiras, jogo eliminatório. É a outra mobilização. Você vai deixar um pouco mais em campo, você vai... não tem jeito, né? Então, torna-se um adversário mais difícil. E o Palmeiras acho que lidou muito mal. Então, se o Palmeiras for eliminado, acho que vai ser uma ressaca muito maior do que deveria ser. Porque ele trouxe para si uma responsabilidade que não deveria. Eu acho que deveria manter uma postura até de certa superioridade. Olha, cara, vocês estão aí nesse dia, eu não. Eu vou jogar normal e tentar passar. Agora, eu tenho outras metas muito mais importantes do que a Copa do Brasil. Mas não. É tudo por esse jogo e tal. É óbvio que a gente sabe que o clássico e a rivalidade, eles alimentam, então, turbinam esses confrontos. No mundo inteiro é assim. Qualquer clássico é assim. Mas acho que quem está no controle, ou quem está em situação melhor, deve tentar trazer a discussão mais para a parte técnica, que pode favorecer o Palmeiras, do que para essa parte emocional e até um pouco desesperada pela vitória. Ah, mas perdeu o título paulista? Sim. Eu não sei o que o Palmeiras ganha com isso. E o Palmeiras precisa jogar bem, que não tem feito bons jogos. Tem momentos, mas bons jogos não tem feito. O caminho para eliminar o Corinthians não é pipoca, protesto, não é nada disso. É jogar bem. Se preparar tecnicamente, ter de fato cabeça fria, né? Não só no discurso, aquele papo furado de cabeça fria. Cabeça fria é um pinóia. Que cabeça fria? Chutando o microfone, cabeça fria. Né? Chutando copo d'água. Sendo expulso, não é cabeça fria, gente. Isso é só para inglês ver, né? Então, assim, ter de fato cabeça fria, saber que o jogo tem 90 minutos. O Palmeiras não precisa fazer um gol com 5 minutos. Se fizer, é ótimo para o Palmeiras, mas ele tem 90 minutos para fazer 1-0 e levar para os pênaltis. Ou fazer 2-0. A meta tem que ser ganhar o jogo igual, tirar a vantagem do Corinthians. E o Corinthians, acho que joga, assim, se o Corinthians suportar uma pressão inicial, ele vai ficar até num momento bom no jogo. E o Corinthians tem jogadores que podem e devem incomodar o Palmeiras, mesmo que jogue mais fechado, que jogue saindo, jogando por, não digo uma bola, mas 1 ou 2 oportunidades. O Corinthians tem gente qualificada para... E foi assim no Campeonato Paulista, né? Quando foi o primeiro jogo, foi dominado, foi até encurralado em alguns momentos, mas uma bola ela caiu no pé do Yuri Alberto, ele se levou da marcação lá do Mikael, mandou no canto e deu o título pro Corinthians. Então, acho que o Corinthians está, nesse jogo mais mental, o Corinthians está levando vantagem. Ele trouxe para a raia dele o Palmeiras. Vamos fazer desse jogo um tudo ou nada? Vamos. O Palmeiras topou, então vamos embora. Sabe? É aquela coisa. Se fosse aquela coisa eu não acompanho muito luta livre, mas tem muito isso, né? O pessoal do jiu-jitsu gosta de lutar no chão, né? Eu sei disso que eu tenho um grande amigo que ele era faixa preta de jiu-jitsu antes de ser moda. Ele sempre falava, a diferença do jiu-jitsu para judô e outras lutas é lutar no chão. Ele falava, aqui a gente domina. Isso nos anos 70, 80. O pai dele tinha uma academia lá em Niterói, São Amélio, Academia Oriente. E o Max, meu amigo, falava sempre isso. Toda vez que eu vejo esse negócio de luta, eu lembro sempre dele. Então é mais ou menos o seguinte, vamos lutar no chão? O Palmeiras gosta de lutar em pé, vamos lutar no chão. Eu vou lutar a luta do... Não, tá errado. E domingo, a comissão técnica, acho que se equivocou. Quando põe o time reserva, até o goleiro, o sinal que você dá é o seguinte, você o que tem de mais importante é ganhar de você. O Corinthians é ótimo. Claro, pode acontecer qualquer coisa no jogo, mas nessa prévia, acho que o Corinthians entra em campo mais, acho que até mais equilibrado, mais suave, embora deveria ele estar pressionado.
Porque se perder o jogo, gente, aí não vai ter agenda positiva, não tem como, né? Nem a turma da agenda positiva vai sobreviver. Vai falar o quê? Porque fora de campo só tem desgraça, né? Dia 9 tem aí a situação do impeachment do presidente. Dia 9 está chegando. E aí, se você tem uma eliminação para o Palmeiras, é uma crise terrível, né? Agora, o Palmeiras tem essa oportunidade de colocar o seu grande rival numa situação ainda pior, se é que é possível, né? Vamos ver. É um jogo muito mais, eu acho, muito mais valorizado do que deveria. Porque nem é uma final, gente. Não é uma decisão, não é uma semifinal, não é uma Libertadores. É um jogo de oitava de final. Quem passar ainda tem mais 6 jogos para tentar ser campeão. Quer dizer, tá longe ainda, né? É uma caminhada. Não é assim, pô, estamos a um jogo do título. Não é isso. Tem muita coisa pela frente ainda. Que coisa, né? Até 2 semanas atrás o Palmeiras entrou nessa decisão de oitavas de final. Vamos lá enfrentar o Corinthians, que vive uma turbulência política, administrativa, financeira. O Palmeiras vive o melhor momento dentro e fora de campo. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Palmeiras é favorito. Agora já se desenhou um cenário que, se o Palmeiras não passar, é crise. Já se desenhou esse cenário lá na academia de futebol. Inclusive rolou um protesto nas últimas horas feito por torcedores do Palmeiras, e nós temos aqui as imagens para apresentar no Bate-Pronto da Jovem Pan. Você que está chegando agora já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Colocaram ali cestas, né, kits com doces, fotos aí do Abel Ferreira, dos jogadores do Palmeiras, e a mensagem: falta algo para você? Nossa. Torcedores do Palmeiras deixaram esses kits com doces. O que você achou desse protesto, Vamp? Porra, se eu tô lá, eu levo essas cestas tudo pra casa. Cesta boa, né? Tem a Yakult, leitinho. Leitinho, caro. É isso, é Nutella. Produtos. Imagina se vive a situação do Corinthians, hein? Pô. Imagina só, a palavra. Não, tá de brincadeira. Olha lá. É uma coisa pessoal, né? Várias cestas e as faixas. Faca nos dentes. Nossa. Olha lá, Abel, olha lá. Tem que ter raiva dessa... A mensagem do Luiz Felipe Scolari, né? Declaração. Eu achei assim, aí é organizada, antes da briga com a presidenta, né? Agora estão cobrando os atletas, né? Olha lá, olha o time titular lá. Falta algo pra você? Porque isso que a gente falou, né, Vamp? Assim, o Corinthians... Desnecessário, né? Você acha louvável? Palmeiras e Corinthians entraram nessa disputa, e até 2 semanas atrás, aquilo que eu falei, Corinthians com problemas aí administrativos, políticos, financeiros. Será que não é por causa do Dia dos Pais, dando pra cada um de presente? Seria legal, bonito. Pode ser também, né? Pode ser, bem lembrado. Mas assim, o torcedor pensa, no Palmeiras tá tudo certo. Estrutura maravilhosa, os caras ganham bem, e o Palmeiras investiu pra caramba nessa temporada, 600 milhões de reais, tem o técnico mais longevo do futebol brasileiro, e vai encarar o Corinthians, que assim, tá vivendo uma crise política, tá vivendo uma crise financeira, até outro dia atrasou aí pagamentos ao Memphis Depay, aos jogadores, direitos de imagem, não sei o quê. Então acho que é esse o recado. O que tá faltando pra você? Eu acho que tudo ali, é que o Bruno abriu aqui o programa falando, com aquilo tudo ali, os 11 contra 11, mesmo gastando 500 milhões, eu acho que é parelho. É parelho. Então não tem que criticar a diretoria do Palmeiras? Saiu também a informação do UOL, nas últimas horas, do Flávio Latifi e do pessoal lá, dizendo que a diretoria do Palmeiras está incomodada aí com o pessoal que está questionando os investimentos, porque o Palmeiras pode fazer esses investimentos. Que o Palmeiras pode fazer os investimentos, está claro, está óbvio, né? É o clube mais organizado aí do futebol brasileiro, um dos mais organizados, se não da América Latina. Mas o Palmeiras não está gastando... Pai, não é barato. Os jogadores, as contratações hoje não são baratas. Agora sim, eu fico olhando assim as contratações, o Estevão não está mais e o Paulinho, para mim, é a grande contratação, que não vai jogar mais na temporada. Os demais, é porque o valor é caro mesmo. Eu não vejo o Sousa, quem é o Facundo Torres, quem foi mais aí contratado. Trouxe o Paulinho, mas o Paulinho... Para dar esses 500 milhões... Vitor Roque. O Vitor Roque está sendo... Vitor Roque e Paulinho... O Vitor Roque é novo. Devem passar a metade desse valor aí. Só os dois. Então, assim... Lucas Evangelista também chegou. Tem o... Mikael, que para mim é normal, jogador 500 comum. milhões para mim é um time... Em relação, assim, para grandes estrelas... Kelvin está chegando agora. Grandes estrelas, não. Mas se você pegar esses investimentos, botar com o time titular do Corinthians, que o Dorival Scalou, que para mim é o melhor, que ele tem de melhor, que foi na semana passada, o Dorival Scalou, o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Bidu.
Eu ainda prefiro o Angelino, é gosto meu. O meio campo, para mim, é aquele mesmo, Ranieri de um lado, Martins e o peruano, como é o nome dele? Carrijo, Garro, Depay e o Roberto. Esse é o melhor Corinthians, o que se tem de melhor. O Dorival escalou esse time, só com o Bidu no lugar do argentino Angeli. E o Palmeiras titular não é muito diferente. É isso que eu tô falando. Os 11 para os 11, mano. Sim, é. Nas mudanças pode ter alguma coisa, mas é equilibrado. Então gastou mal a diretoria do Palmeiras? Porque eu falo assim, o Palmeiras pode gastar 500, 600 milhões. Não, se tem um dinheiro para gastar, não tem dinheiro para gastar. O Palmeiras tem o Allianz Parque, que é fonte de receita, vende muitos jogadores da base. Não tem nada barato. Mas ontem mais um patrocinador, Palmeiras agora pode chegar a 150 milhões de reais só com a camisa. Tá lucrando, tem dinheiro. Então. Só que, será que foram bem gastos esses 500 milhões de reais? Vai ver no final a gente questiona. Isso vai ver com conquista de título no final da temporada, né? Que termina lá perto do Papai Noel. Mas a cobrança de botar aquela cesta ali para todo mundo... Você não gostou do protesto, então? É não, isso? Parece que é o outro lado. O outro lado que está passando essa dificuldade toda que tinha que botar a cesta. Bruno Prado, o que você achou aí do protesto da torcida do Palmeiras? Assim, é mais um protesto criativo, né? Do torcedor do Verdão, de vários que a gente já acompanhou nos últimos tempos. Criativos eles são. Eles são criativos. Já teve o da pamonha. Já. Banana de feijão. Lembra uma época que colocaram um torcedor assim com a camisa do Valdívia, e o torcedor todo enfaixado também, né? Que o Valdívia não saía do departamento médico. São engraçados os protestos. Eu prefiro esse tipo de protesto, por exemplo, do que o protesto violento, que ameaça jogador. Eu acho muito melhor esse tipo de protesto. Bastante, né? Aqui todo mundo tem passagem. A polícia. E a polícia estava lá de fora. Porque a polícia estava lá, sabia, amor? A polícia estava lá de fora. Então, assim, lá de fora. Entre esse protesto do Palmeiras e do esporte, eu sou muito mais do Palmeiras. Não, sem dúvida. Deixar as cestas ali na frente do CT, até legal. O jogador que quiser levar a cesta para casa, pô, uma baita numa cesta. Eu levaria também. Não atacou ninguém, mas ok. Mas eu acho que o torcedor do Palmeiras não tem nenhum motivo para protestar nada. Assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo no Palmeiras. Sim, claro, vai ganhar, vai perder. Isso acontece, é normal do futebol. Ano passado ganhou o estadual, não ganhou nenhum dos títulos assim considerados mais importantes, que vai acontecer. Porque quem ganhou os títulos importantes ano passado? Né? O Flamengo e o Botafogo. E que também, se não ganha, eu falo, pô, mas como é que o Flamengo não ganha com o investimento que tem? Aí fala, se o Botafogo não ganha nada, pô, de novo o Botafogo não ganhou, o Textor bota dinheiro, pagou 20 milhões no Almada, 20 milhões no Luiz Henrique e não ganha. Aí daqui a pouco vão falar, pô, como é que o Cruzeiro não ganha com o Pedrinho botando dinheiro? Aí, como é que o Menin bota dinheiro lá e o Atlético não ganha? Assim, não tem troféu para todo mundo, né? Não tem troféu importante para todo mundo, mas o Palmeiras foi vice-brasileiro, perdeu para esses mesmos adversários, Flamengo e Botafogo nos mata-matas ano passado. Então, assim, o Palmeiras ele vai estar... O que você pode fazer é estar sempre brigando. Não tem como garantir que você vai ser campeão. Você não tem como garantir que você vai ser campeão da Libertadores, por exemplo. Você tem que estar ali no bolo sempre. Tem que estar brasileiro. Você tem que estar ali entre os 2, 3 primeiros sempre. Mas não tem como garantir. Aí, sobre os valores, acho que isso vale para todo mundo, não só para o Palmeiras. Né? Vale para todo mundo que tem mais dinheiro para gastar. Eles gastam muito porque o mercado está muito caro. Em 500 milhões, quando falam esses valores, dá a impressão de que assim, é um time... parece que é o Real Madrid de Ronaldo, Zidane, Raul, Figo, Roberto Carlos e Beckham. Mesmo esse time não ganhou muita coisa. Mas não é. Assim, é óbvio que não é um elenco ruim. Mas, assim, não é um elenco que você diz, nossa, uma seleção mundial, um elenco... espetacular. Não é, ele é bom, ele vai competir. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro com esse elenco, pode ser campeão da Libertadores com esse elenco ou da Copa do Brasil. Ele pode ganhar um título, talvez 2, 3, ninguém conseguiu. Os 3, no mesmo ano, ninguém conseguiu. Isso, e imagino que esse ano ninguém vai conseguir. É quase impossível. Mas o Palmeiras pode, com esse elenco, ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ganhar 1 ou 2 dessas taças aí, dessas 3 em disputa. Mas, assim, o valor do elenco, não só do Palmeiras, de todos, não é compatível com a qualidade. Assim, ele montou um elenco que é um dos melhores do país, como o Flamengo também e todo mundo que tem mais dinheiro. Mas o que eu digo é que quando você fala esses números, 500 milhões, 600 milhões, dá a impressão que é um Dream Team. E não é. E não é por quê? Porque os que poderiam formar um Dream Team não estão no mercado brasileiro. Eles estão na Europa. Eles estão, alguns, na Ásia. O que o Palmeiras pode contratar, o que o Flamengo pode contratar, são os melhores disponíveis no mercado sul-americano, o que forma um time muito bom.
Mas, assim, no mano a mano, 11 contra 11, não há uma diferença técnica gigantesca do jogador do Palmeiras, do jogador do Flamengo, para o jogador do Corinthians. No elenco tem. Se o Corinthians perder os 3 da frente, ele tá morto. O Palmeiras não. Assim, o Palmeiras ele pode jogar com 3, 4 desfalques, ele vai manter o mesmo nível de time. O Corinthians, assim, eu diria que o Corinthians, se ele joga com Garro, Memphis e Yuri, e 8 teóricos reservas, é time titular. Se ele joga com 8 titulares e 3 reservas no lugar desses 3, é time reserva. O Corinthians ele tem 3 jogadores diferentes. O resto, assim, na zaga, os titulares já não são tão confiáveis. Se ele trocar por um reserva, talvez fique pior. Lateral direita, ele tem o Mateuzinho, que é um jogador ok, mas nem tem reserva. Parece que o Dorival não confia no Léo Maná. Quando ele precisa colocar um reserva, ele põe o Félix Torres. Aí no meio, ele às vezes tem que apostar em alguns jogadores que assim, não encaixaram, não mostram qualidade. Então, essa é a diferença que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem. Ele tem mais gente, assim, o Palmeiras se tiver sem o Facundo Torres, sem o Sousa, sem o Maurício e, sei lá, sem o Lucas Evangelista, ele vai botar 4 que o time vai continuar do mesmo nível, não vai mudar nada, vai ser a mesma coisa. O Corinthians não, se ele perder um desses 3 ou 2 desses 3, o time já fica muito mais fraco. Mas em relação à qualidade, assim, o jogador do Palmeiras é muito melhor que o do Corinthians, não é. É pau a pau, ele tem mais opção. Se ele tem reservas do nível mais próximo dos titulares. Se ele precisar trocar 3, 4, ele troca. Corinthians, se perder desses 3 da frente, principalmente, ele está morto. A gente acompanhou esse protesto do torcedor do Palmeiras, sempre criativo. Eu vou lembrar de outro protesto aqui do torcedor do Palmeiras, que foi aquele carro de som que colocaram nas imediações do Palestra Itália, com frases controversas da presidente Leila Pereira, e o carro ficava passando assim durante o dia, percorrendo ali as ruas no entorno do Palestra Itália. Vários e vários, né, protestos foram feitos aí nos últimos tempos pela torcida do Palmeiras, agora mais um, e o torcedor deve pensar isso, né, porque, investiu, já é um elenco competitivo e recebeu investimentos esses aprovados aí por comissão técnica, por diretoria. Palmeiras, até onde a gente sabe, está tudo certo, né? Um dos clubes mais organizados do Brasil, enfrentando o Corinthians, que vive essa crise toda. Então, o que está faltando, né, para esse grupo de jogadores? O que está faltando para a comissão técnica? Eu acho que é esse o recado da torcida do Palmeiras antes do derby, Mauro. Pois é, mas o que falta não é uma questão de ter garra, ter raça. Eu acho que é uma discussão meio pobre. Essa é jogar bem, cara, é jogar melhor. É um trabalho da comissão técnica. Cabe à comissão técnica fazer esse time jogar melhor. Cabe ter estratégias, treinamento, preparação. Uma das coisas que tem me chamado a atenção no Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras depende muito de cruzamento, jogo aéreo, né? Agora, de novo, foi o Flaco Lopes marcando o gol do empate. Do Vitória. Aí o Palmeiras contrata um jogador que não é o jogo aéreo, não é a especialidade dele. Isso me lembra os tempos em que o Scarpa chegou no Palmeiras. O Scarpa era um jogador líder de assistência dos campeonatos que disputava pelo Fluminense, jogando em diferentes funções, sempre deu muito passe para gol. E aí ele foi jogar no Palmeiras, aí tinha lá o Felipão, depois passou o Mano, era muita ligação direta. O Palmeiras jogava com bola no Dudu, né? Mete a bola no Dudu que ele resolve. Ele resolvia, muitas vezes. Então, tipo, jogava fechado, muita ligação direta, muita bola longa. A bola passava pouco no meio campo. Aí o Scarpa, com a atual comissão técnica, também teve um período difícil. Quando puseram no meio campo, que a bola começou a passar mais no pé dele, ele começou a se destacar. Então, se você vai trazer um jogador tão caro, eu acho que ele tem que ser um jogador que se encaixe na forma de jogar da equipe. Até agora, me parece que há uma falta de sintonia entre a proposta do jogo do Palmeiras e o perfil desse jogador, no caso do Vitor Roque, o que também o atrapalha um pouco. E na hora que o calo aperta, é bola na área. Aí é Flaco Lopes. Não vai ser o Vitor Roque. Então, será que esse era o perfil mais adequado para esse Palmeiras? Então, tem várias questões que são para... Lógico que amanhã pode evoluir, pode se ajustar, o time pode se adequar, como aconteceu com o Scarpa, né? Demorou a render o que ele poderia, depois ele rendeu bem, né? Mas, então, acho que os questionamentos deveriam ser mais técnicos e menos emocionais. Porque o jogo não se resume a isso. Joguem com garra. Fazer assim, qualquer time com garra vai vencer. Você tem que jogar bola, cara. Jogar bem, ser bem treinado, boa estratégia de jogo, saber neutralizar os pontos fortes do adversário. É isso. O fator dos 500 milhões que eu estou falando, isso aí que você falou, se você pega o Palmeiras que vem junto com o Flamengo conquistando tudo, lógico que isso o tempo passa, né? Você pegou ali o Ilharão lá no Flamengo, o meio campo do Flamengo, o Ilharão, o Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O tempo passou, os caras ficam mais velhos. Você pega aquele Palmeiras com o Dudu voando, Rony voando, Rafael Veiga voando, Gustavo Gomes mais novo, Marcos Rocha mais novo, o Vina que hoje está no Flamengo. Gustavo Gomes está há 7 anos no Palmeiras. O Vina que hoje está no Flamengo, depois vem o Piquerez, né?
é diferença de idade muito grande. Esse Palmeiras eu acho muito mais forte do que o atual. O atual ainda tem que provar muito para ser cobrado por esses 500 milhões. Né? O Dudu, o Rony, o Scarpa também, quando estava, era utilizado até na esquerda, lateral esquerda em algum momento. Aquele Palmeiras era muito mais forte. É o que você pega, assim, a queda de rendimento do Rafael Veiga. Qual a explicação para isso? Tem 30 anos. Pô, já tem 6, 7 anos. Pois é, um jogador que ainda tem uma idade boa. Era para ele estar no auge dele. Com 29, 30 anos, o jogador está no auge. Experiente, ainda aguenta correr bastante, porque ainda está numa idade boa, não teve nenhuma lesão grave. Então, é uma coisa que o Palmeiras... Aí você pegava os meninos novinhos, Patrick de Paulo e Danilo. E o próprio Gabriel Menino. Sim. Tudo voando também, né? Que corria para esses caras... Combinação aí. Aí passa o Hendrick, que foi feito um raio, um título brasileiro, passa o Estevão, que quase levou a um título também. O Palmeiras perdeu o título do ano passado, que estava na mão, né? Para o Botafogo. Para ganhar aqui do Botafogo, né? Exato. E o Estevão, ele... No ano passado já estava o sinal dado. O Estevão resolvia muitos jogos. Tanto que quando ele cai de rendimento, esse final dele no Palmeiras não foi tão bom, ele foi muito criticado. Por quê? Porque ele mesmo criou uma dependência do Palmeiras em relação a ele. Foram vários jogos que o Estevão resolveu, mas vários jogos. O time estava jogando mal, não tem mais o Estevão. Bola no Estevão e... Ele resolve. Então você precisa agora ter um jogo coletivo melhor, porque esses jogadores que vieram são bons. Mas nenhum deles é tão desequilibrante quanto o Estevão. Por isso que ele custou uma fortuna e foi para o futebol europeu. Né? E mesmo no Mundial... Você pega o jogo da eliminação do Palmeiras, o Palmeiras não jogava bem. No segundo tempo começou a sair um pouco mais. E o gol é uma bola que só um jogador assim, fora da curva faz aquilo. O gol que o Estevão faz no Chelsea é um gol de um cara diferente. Então, mesmo ali, não tivesse o Estevão, possivelmente ficaria naquele 1-0, talvez tomasse outro gol. Ele renovou as esperanças do Palmeiras no jogo. Esse cara não está mais lá. Então, aí eu acho que isso é trabalho da comissão técnica. Fazer coletivamente o time crescer, evoluir e retomar o que já alcançou em outros momentos. Né? Eu acho que isso é mais importante do que a questão de agarra, corre, não pipoca. Porque, assim, existem momentos que o time está pipocando, um time de futebol, mas não é o caso. Acho que não é o caso. Acho que está faltando... O time acabou de buscar um 2-2, cara. Estava 2-0. O time que está pipocando busca um 2. Está 2-0, entrega o jogo. Já perdemos, já não. Foi buscar um 2-2 fora de casa.